Olá meninas, boa noite princesas, que delícia, estamos aqui novamente juntas. Eu quero agradecer a você que está com a gente desde o primeiro dia deste projeto chamado Semana de Oração Online só para Mulheres. Foi uma ideia muito especial que tivemos pensando em você, querendo estar mais próximo daquelas mulheres que estão buscando ajuda, que estão buscando uma palavra, que estão meio perdidas, sozinhas, estão desanimadas, cansadas. E pensando em vocês, nós trouxemos aqui essa oportunidade de estarmos juntas. E porque temos a máxima convicção de que nós, em Jesus, podemos vencer. Em Jesus, nós podemos ser atendidas. Em Jesus não há derrotas, mas há vitórias para todas as mulheres, para todas as filhas e para os filhos de Deus, é claro. Obviamente que nós separamos um tempo para falar só com mulheres, só com vocês mulheres, porque a demanda feminina é muito alta. E já tem muitas mulheres pedindo um tempo para os homens. Fica a dica, quem sabe, um dia desses a gente volta e então a gente oferece esse momento para os meninos, eles também precisam. Os homens, com todas as suas lutas, com todas as suas dificuldades, também precisam. Mas eu pensei em você. Eu pensei em você, mulher, que tem uma demanda de vida muito pesada. Quando você trabalha fora, trabalha em casa, tem filhos, tem marido, tem você para dar conta. E sabe quem que a gente deixa para depois, para tomar conta? Nós mesmas. Não é verdade? Cuidamos do marido, dos filhos, da casa, do trabalho, daquilo que é necessário por conta da exigência do cotidiano e nós vamos ficando para depois. E eu sei que tem mulheres que sofrem pedindo ajuda justamente por causa disso. Elas se esqueceram de cuidar das próprias emoções, dos próprios sentimentos, da própria vida, às vezes até da própria aparência. Tem mulheres, inclusive, pedindo a ajuda porque já não sabem dar conta da agenda. Assim como tem mulheres que depositaram todo o seu estresse, todos os seus medos, todo o seu vazio, justamente na aparência. Eu ainda quero falar com vocês a respeito disto. Eu tenho dito que ando muito preocupada com a grande soma de energia que nós dispensamos sobre aquelas coisas que são desnecessárias. E uma das coisas desnecessárias sempre serão ou sempre será aquela que rouba de nós a nossa verdadeira identidade. Então, a aparência é uma das coisas que é usada para preencher o vazio do coração e não preenche, viu, meninas? Não preenche. O vazio que nós temos no coração, só Jesus, só a verdade, só o poder do Espírito Santo preenche, nada mais. Às vezes nós queremos preencher com comida, com coisas, com pessoas, com dinheiro, com afeto, com coisas assim que nós podemos ir angariando à medida que nós vamos caminhando, mas nada disso serve. Enfim, é por isso que nós marcamos esse encontro aqui com você, porque acreditamos que Deus tem um recado muito especial para você. Eu ontem fiquei até muito tarde lendo todas as mensagens. É verdade, eu li todas as mensagens. Obrigada a vocês que já estão aqui com a gente, como a Paula Marques dizendo que é maravilhoso estar na presença de Deus. A Tati Magalhães dizendo boa noite, Darleide. Esperei o dia inteiro por este momento, agora à noite. Muito obrigada por isto. A Jaqueline diz boa noite a todas, boa noite, que Deus abençoe. Jaqueline, Lourdes, Paula Marques participando aqui com a gente. Mas olha, separei de ontem algumas palavras, alguns nomes, mesmo depois de ter lido todos os comentários, todas as falas ali expressas, os nomes de vocês, enquanto eu orava, eu lia, clamava, lia, e assim fui até bem tarde da noite. E eu separei aqui algumas pessoas que deixaram ali suas palavras e me marcaram em meio a tantas. Eu separei, por exemplo, a minha amiga Rogélia, nossa amiga Rogélia. Ela disse que tem medo de morrer, muito medo, inclusive, de sair na rua. Mas, ao mesmo tempo, a Rogélia, enquanto eu estava lendo todos os comentários, ela já havia deixado um outro comentário dizendo que, desde os 15 anos, que ela havia sido diagnosticada como impossibilitada de ser mãe. Ela luta contra a obesidade, mas noutro momento ela diz assim, ó, depois ela ter dito que tem medo de morrer e tem medo de sair de casa, não é, Rogélia? Eu estou dizendo aqui o seu nome porque você ali conversou comigo e com tantas outras mulheres no mesmo momento, no mesmo bate-papo. E eu, lendo o seu relato, num dado momento eu me surpreendo quando você, amada, diz que Deus
foi maravilhoso ao te dar uma filha, quando você estava diagnosticada desde os 15 anos de que não poderia ser mãe, e você tem uma filha linda, e essa filha nasceu quando você estava pesando 120 quilos, não é isso? Se não me engano, 120 quilos. E eu fiquei me perguntando do seu medo de morrer, do seu medo de sair de casa, da sua situação de agora. E eu gostaria de pedir a você que, assim como você escreveu a respeito das vitórias que o Senhor já te deu, que você continue olhando para as vitórias já dadas a você por meio da misericórdia de Deus. Continue olhando para as vitórias que o Senhor te concedeu. Quando você não poderia ser mãe, você tornou-se mãe. Quando você não poderia ser mãe por N fatores e ainda por conta da obesidade, você tem uma filha quando você estava pesando tão grande peso, tão grande soma de peso. E eu quero entender que o seu medo, eu quero entender que o seu medo de sair de casa, que toda essa sua ansiedade, esse medo de morrer, eu quero entender que quando você começar a olhar pelo que o Senhor já fez na tua vida, quando você olhar para sua filha e entender que a sua filha é um milagre que Deus operou na sua história e que ela é um sinal de que o Senhor está cuidando de você, está atendendo os seus sonhos, está amando você. Quando você focar os seus pensamentos, quando você não se perder em outros elementos que possam trazer sobre você medo, você vai sentir que o seu medo se foi desde o dia em que você novamente voltou a olhar somente para o Senhor, que é o teu Deus e é o Senhor da tua vida e da tua história. Eu orei por você. Vou continuar orando por você, clamando ao Senhor para que você seja curada deste medo. E fica esta dica para o seu coração. Olha para as vitórias que o Senhor já te entregou. Olha para aquilo que você já recebeu do Senhor, porque isto vai trazer à sua memória que o Senhor é quem luta a seu favor, que é o Senhor quem luta pelas suas causas, é o Senhor quem te dá vitória. Beijo para você, amiga. Estamos todas em oração. Oremos para que você tenha força, coragem e anime-se e creia que Deus está contigo. Ele nunca te desamparou. Pode sair na rua e dar um passeio. Quando fizer isso, louvado seja Deus pelo passeio que você fez para a honra e para a glória do Senhor, dizendo: eu não temo porque o Senhor está comigo. Eu não temo porque o meu Deus é o meu Deus sobre todas as coisas. A Ana Beatriz disse que sofre de artrite reumatoide, sente muitas dores. Orei por você também, por todas as mulheres doentes, por todas as mulheres que estão sentindo dores neste momento. Que Deus nos visite com a sua infinita misericórdia e toque os nossos ossos, toque a toda e qualquer enfermidade nossa, toque a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso coração. Você que tem qualquer problema de origem assim, que produz dor em você, que o Senhor visite a você nesse momento que você está sentindo dor. Deus é Deus. Jade disse que espera a volta de Jesus, está cansada de tudo isso que nós temos visto ao redor. Louvado seja Deus, estejamos prontas para o dia da volta de Jesus e que seja o quanto antes, que o Senhor logo venha e que ao Senhor voltar encontre a nós prontas, amadas. Mais do que desejarmos a volta de Jesus, é tempo de desejarmos estar prontas. Somos as noivas e o noivo está vindo. E quando ele disser, cheguei, como estarão as noivas? Ou como estará a sua igreja? Se eu quiser falar de todas as mulheres, de todas as pessoas, de todos os servos de Deus, estamos prontos? A noiva do Senhor Jesus está pronta, a noiva do Senhor Jesus vive em santidade, a noiva do Senhor Jesus está coberta pelo seu manto de justiça e santidade, ou anda dispersa, ou anda desatenta, ou anda de um lado para o outro, achando que está fazendo grande coisa ao dizer que simplesmente pertence a Deus. Mais do que dizer, nós precisamos viver diante da misericórdia do Senhor. E aí o Espírito Santo sendo derramado sobre nós, derramado sobre a sua igreja, derramado sobre você, mulher. Eis que vem Jesus. E Jesus aparecerá nas nuvens e dirá: vinde, povo bendito, vinde, amados de meu Pai, vinde, amadas do meu Pai, e tomai por herança o reino que você está preparado desde muito antes da fundação do mundo. Deus espera por mim e por você. Silmara diz: Darlide, meu cansaço é de muito tempo de traições. Perdoa e volta, perdoa o marido e ele volta a traí-la. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, amadas. Eu não sei se vocês, se tem mais mulheres aí do outro lado nesta condição, mas eu tenho recebido inúmeros pedidos de ajuda de mulheres que estão enfrentando a seguinte situação. Perdoa a traição do marido. O marido volta a trair mais uma, mais duas, mais várias outras vezes.
E essas mulheres dizem assim, Darleide, mas eu estou cansada de perdoá-lo, estou cansada, como esta minha amiga disse aqui, ou enquanto ontem ela nos ouvia falar. Eu quero dizer uma coisa para vocês, de que não existe na palavra de Deus nenhuma autorização, ou nenhum chamado, ou nenhuma ordem vinda da parte de Deus, de que uma mulher que viu a sua aliança ser rompida, ser quebrada, ela tenha que obrigatoriamente liberar-se para receber a este homem sem que ele tenha demonstrado arrependimento e mudança verdadeira no seu caráter. Só tem duas maneiras pelas quais o Senhor libera alguém para uma nova união. Por conta da morte, obviamente, a viúva fica livre para um novo casamento, desde que seja no Senhor. E a outra questão que, infelizmente, por causa da dureza do coração humano, veio a mover-se, estar presente entre, principalmente, ou melhor, entre os cristãos, inclusive, é a traição. Quando há traição, há uma quebra da aliança conjugal, do voto conjugal, inclusive um voto tão sério, tão profundo, que o Senhor nosso Deus, é testemunha da união de um homem e de uma mulher. Mas o Senhor Jesus mesmo vai dizer, e a sua palavra diz, que a não ser por causa de imoralidade sexual, traição é imoralidade sexual. Trair com uma mulher, duas mulheres, três mulheres, isso é prostituição. E a palavra de Deus diz que quando um homem deita com uma prostituta, ele se faz uma só carne com ela. Quando uma mulher deita com um prostituto, ela se faz uma só carne com ele. Então talvez nós não estejamos entendendo qual é o propósito de Deus para a sua vida, minha amiga. A sua vida é que você perdoe sim, que você tenha o coração livre para perdoar o seu marido, para que você dê a ele uma oportunidade. Certamente nós vamos crer que ele foi tentado e que Satanás o venceu e ele caiu, e cair é do ser humano, cair é do homem, cair é da mulher, cair é do fraco, é da carne, mas o Senhor nosso Deus nos estende a mão e nos levanta. E quando você deu a mão ao seu marido e disse, marido, eu te perdoo e nós vamos restaurar a nossa casa juntos, e o Senhor há de reconstruir e os cacos serão ajuntados e eu terei as minhas emoções curadas, porque se tem uma coisa que fica ferida é a emoção, é o coração de uma mulher traída, assim como do marido também. Mas estou falando para você. Mas parece que nós às vezes não estamos entendendo. E eu tantas vezes recebo o questionamento e o sofrimento de mulheres dizendo, Darleide, meu marido me traiu uma vez, eu perdoei. Ele traiu de novo, ele é um traidor contumaz. E você continua dizendo, mas eu estou aqui, eu estou cansada. Por que você está aí? Eu não estou entendendo por que você está aí. O seu marido vai voltar e você vai perdoá-lo quando ele demonstrar arrependimento sincero e quando ele demonstrar que é um novo homem, que é nascido de novo e que está disposto a reconquistar você e a reparar o rombo que ele fez no seu coração. As histórias de casamentos reconstruídos são justamente os casamentos que foram reconstruídos nessa base, nessa estrutura. Quem traiu se arrependeu, mudou, pediu perdão, recebeu perdão, o Senhor agiu no coração de um e de outro, houve cura, restauração, houve poder, e o Senhor foi louvado por essa manifestação maravilhosa do perdão. Louvado seja Deus pelo perdão que Ele derrama no seu coração e você está pronta para liberar. Mas, por favor, não seja conivente. Às vezes nós somos coniventes com o pecado do outro e nós simplesmente dizemos assim, entre e chegue-se, entre e volte no dia que você quiser, na hora que você quiser. Mas o seu corpo pertence a quem, amada? O seu corpo, antes de pertencer ao homem que quebrou a aliança, que rompeu a aliança ao deitar com uma outra mulher, antes de tudo o seu corpo pertence ao Senhor. E o seu corpo não pode estar disponível para um homem que experimenta outras mulheres na rua, que deitam-se com prostitutas, ou com mulheres que não se acham ser prostitutas, mas são mulheres que se entregam a homens que não são homem, ou não é o homem dela, não é o marido dela. Eu não sei quem são elas. Mas seu marido volta para casa com uma doença sexualmente transmissível, seu marido volta para casa cheia de amores roubados na rua, volta para casa e ele quer te encontrar e você diz assim, bom, como eu sou cristã e a igreja e a palavra diz que Deus odeia o divórcio, então eu vou receber o meu marido de volta. Amiga, entenda uma coisa, não é assim que as coisas funcionam.
Talvez você esteja entendendo a palavra e a motivação da palavra ao dizer que Deus odeia o divórcio, e odeia mesmo, porque na hora que há um divórcio, nós estamos dizendo que Deus não é suficiente para restaurar, que Deus não foi suficiente para fazer o homem e uma mulher serem honestos um para o outro. Nós estamos quebrando uma aliança em que Deus foi chamado para ser testemunha. Mas, amigas, tenham cuidado com isso. Tenham muito cuidado. Antes de tudo, sejam respeitáveis, sejam mulheres honradas, sejam mulheres dignas, sejam mulheres que apresentem o corpo de vocês como oferta agradável ao Senhor e que vai receber o marido de volta e vai dar a ele perdão. Se o coração está cheio de Jesus Cristo, então você vai liberar perdão a quem carece de perdão, a quem pediu perdão. A quem o Senhor perdoa? Quando um pecador ofende ao Senhor, quando o pecador ofende ao Senhor, ele volta-se para o Senhor e oferece ao Senhor o quê? O seu arrependimento. E ele faz o quê? Confissões. E o Senhor o recebe a partir do momento em que ele confessa, arrependido. E o Senhor o recebe de volta. E quando o Senhor o recebe de volta, por conta do que ele expressou do arrependimento e após ter confessado, o Senhor o perdoa e ele então agora manifesta frutos do arrependimento, frutos da vida nova. Então, se o seu marido volta para casa, tantas vezes trai, tantas vezes volta, não demonstra arrependimento, não confessa, e mais que isso, o terceiro passo é indispensável, ele não muda, ele não é transformado, você está colaborando, você está sendo conivente com esse estado de calamidade miserável e leva este homem a talvez nem desejar tão profundamente ser nascido de novo. Afinal de contas, é só voltar que você o aceita. Você entende? Você entende o que eu estou te dizendo? Então tá. Outra coisa, amiga ou amigas, a Marina diz que cada dia está mais decepcionada com o seu namorado. Meninas, solteiras, lindas, maravilhosas, num tempo que é muito favorável a você, se não der certo com este, esperar um outro no Senhor. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ela diz assim, cada dia mais decepcionada com o namorado, né, Marina? Marina, fica a dica, revê teu namoro. Nós mulheres temos mania de acharmos que nós temos condição de mudar o outro ou que as coisas vão melhorar. Não, as coisas vão passar, ele vai mudar. Mas as coisas em que sentido? Em sentido que eu estou dizendo agora do relacionamento. A mulher tem um costume, talvez pelo seu jeito maternal, pela sua disposição de cuidar, de zelar, essa coisa de ter um pouco mais de paciência, o que eu acho ótimo que o Senhor nos tenha dado esse dom. Mas prestem atenção, quando o assunto é relacionamento, você está namorando, o seu namorado lhe frustra repetidas vezes, você insiste nesse namoro, por quê? Repetidas vezes você vai somando decepções, frustrações, aí você vai marcar e vai chegar o dia do casamento, vocês estão noivos, vai chegar o dia do casamento, o seu namorado por acaso mudou no dia da cerimônia? Por acaso, no dia da cerimônia, porque o pastor ou o padre, enfim, o líder religioso fez uma cerimônia bonita, fez um sermão bonito, você acredita que naquele dia ele foi transformado simplesmente por conta daquela cerimônia bonita e que no dia seguinte ele será um novo homem, não mais te frustrará, não mais vai te decepcionar? Amada, deixa eu te dizer uma coisa, as pessoas frustram umas às outras já naturalmente. Mesmo quando você casa com o melhor homem do mundo, eu quero dizer que o melhor homem do mundo, por ser pecador, está sobre a face da terra, ele é um pecador, ele vai frustrar você a qualquer hora. Ele vai decepcionar você a qualquer hora. Meu marido é incrível, meu marido é maravilhoso, mas o meu marido não é perfeito, então eu vou ter que lidar com as imperfeições dele e ele com as minhas. Por mais que você diga, Darlide deve ser uma mulher incrível, eu sou uma mulher como você, eu sou humana como você, eu tenho as minhas manias, os meus jeitos, eu tenho as minhas dificuldades, as minhas limitações, eu dou um trabalho danado para o Senhor. E o Senhor tem agido de maneira misericordiosa, mas porque o Senhor é misericordioso. Então, queridas, nós naturalmente, por melhores pessoas que sejamos, por mais cristãos que sejamos, nós já naturalmente oferecemos para o outro oportunidade de conhecerem o que é frustração. Agora você me diz que o seu namorado repetidas vezes te frustra, te decepciona, eu vou te perguntar, por que continua namorando com ele? Vai chegar ao noivado? Vai chegar ao altar? Vai ter filhos com ele? Vai conviver com ele? Você está pronta para isso? Depois não me fale de divórcio. Fica a dica para você, tá? Alguém me falou sobre aborto, que Deus tenha misericórdia das mulheres que sofreram um aborto. É alguma coisa que arranca um pedaço de uma mulher. Certamente eu orei por você, viu, amiga?
A Rosane diz que tem uma menininha, uma sobrinha de 11 meses, o nome dela é Eloá, e ela está com anemia falciforme e tem uma suspeita de ter um sopro no coração. Que oremos pela Eloá com apenas 11 meses. O que é nós estarmos num mundo de pecado, né, amadas? Mesmo os tão pequenos já nascem tão doentes, tão feridos pela flecha do pecado. Que Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia das pessoas que lidam com outras que são usuárias de drogas. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia das pessoas que vivem um estado de luto. A Roberta Batista disse que há um mês ela está viúva. Orei por você, vou continuar orando por você, Roberta. Que Deus tenha muita misericórdia, esteja aí contigo. Deus é Deus que se compadece daqueles que perdem os entes queridos. Lembram quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava morto? Lembra de quando Jesus se aproxima e encontra-se com as irmãs de Lázaro? Jesus chora. Naquele ambiente emocionante da perda de um amigo, Jesus chora. E Jesus chora não somente pela morte de Lázaro, mas pela morte em si, por roubar a vida que o Senhor havia planejado que fosse eterna, que fosse perene. Deus se importa com você. Eu sei o que é luto, eu já perdi uma filha. Eu sei o que é acordar na noite e não ver quem a gente ama do lado. Eu sei o que é acordar na noite e não ter nada que faça calar o nosso soluço e enxugar as nossas lágrimas, a não ser esperar no Senhor até que aquela dor se amenize, porque o Senhor nos visita com sua mão misericordiosa e nos ampara. Amadas, enfim, tantas outras pessoas. A Gessandra diz que nunca realizou nenhum dos seus sonhos, tudo desfeito. Por quê? Tem uma outra moça que disse, e se Deus não quiser realizar os meus sonhos? Eu quero falar ainda sobre essas coisas com vocês, amadas, mas vamos fazer a nossa oração de hoje. Vamos orar pelas mulheres sozinhas, vamos orar por cada uma de nós, vamos orar por você que deixou pedidos, vamos orar. Chegou a nossa vez de buscarmos a Deus agora juntas. Vamos orar. Amado Deus, nós estamos aqui novamente para louvar ao Senhor. Antes de qualquer outra coisa, Senhor, nós queremos louvar ao Senhor. Louvamos a Ti porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos de volta. Louvamos a Ti porque o Senhor nos deu a condição de estarmos neste momento reunidas. Louvado seja o Teu nome pela vida, pelo trabalho, pelo dia que passou. Louvado seja o Teu nome pelo que temos, pelo que não temos. Obrigada, Senhor, por tudo, por tudo. Todas as coisas estejam diante do Senhor, oferecidas como oferta de gratidão, aquilo que vai no nosso coração agora. Louvado seja o Senhor. Pai, nós temos vivido dias muito difíceis, Senhor. Sim, são difíceis. Mesmo quando para uma e para outra as coisas vão bem, mesmo que para uma e para outra haja paz em casa, há tantas outras precisando de paz. Há tantas outras precisando de entendimento. Senhor, nós estamos tão confusas nesta vida. São tantas vozes que nos dizem tantas coisas que nós estamos perdendo de vista a compreensão da Tua voz, da Tua vontade. Senhor, Tu sabes que nós temos vivido em meio a esta confusão, mas nós temos lutado e nós temos andado de maneira a querer ouvir somente a Tua voz e saber o que está acontecendo e termos discernimento e termos visão para compreender o que acontece, Senhor. Mas está difícil para entender como agir, está difícil para saber o que fazer, está difícil para compreender as razões, está difícil para continuar a caminhada, está difícil. E tantas vezes nós nos sentimos sozinhas, Senhor. Parece que por mais que tenhamos pessoas ao redor, elas não entendem. Parece que tenhamos pessoas ao redor, por mais que elas estejam querendo nos ajudar, Senhor, mas não é a ajuda que nós tanto carecemos. E mesmo que elas tenham a nos oferecer com toda a boa vontade, Senhor, não é suficiente. Então nós estamos vindo aqui todos os dias pedir ao Senhor que olhes para nós com teu olhar de bondade e misericórdia e tenha compaixão de nós. Ó Deus querido, o Senhor estava comigo e o Senhor estava com elas, mas especialmente quando eu lia todos os recados deixados por estas mulheres, eu pude compreender, e o Senhor foi testemunha de que quantas delas estão dizendo de palavras de desânimo, de palavras de falta de esperança, que estão cansadas, que estão a ponto de desistir. Senhor, eu te peço por elas, eu te peço por essa mulher que talvez não entenda que
Os sonhos dela que não foram ainda cumpridos é porque não são os melhores sonhos. Se fossem, o Senhor já teria feito cumprir. Abre, Senhor, os olhos dela para ela saber e desejar ver quais são os seus sonhos para ela. Ó Deus maravilhoso, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, visita essa tua filha que não tem esperança agora. Visita, Senhor. Querido Deus, nós viemos aqui nesta noite para ouvir a tua palavra. O que tu tens para dizer a nós? Com esta palavra, Senhor, faz companhia àquela mulher sozinha ali do outro lado. Faz companhia com esta palavra àquela mulher viúva ali do outro lado. Faz companhia com tua palavra, com o poder do Espírito Santo, com os teus anjos, a esta mulher que está ali do outro lado, sozinha, mesmo com a casa cheia de pessoas indo de um lado para o outro, mas ela se sente sozinha, porque ninguém entende a dor que ela carrega no coração, ninguém entende as suas frustrações, ninguém entende o seu jeito de ser, ninguém entende, Pai. As pessoas já não têm tempo de parar e ajudar, de parar e ouvir, de parar e abençoar. As pessoas não têm tempo, estão cada uma envolvidas com as suas próprias coisas, com as suas próprias funções, com as suas próprias atividades, com seus próprios trabalhos, suas próprias rotinas, Senhor, e já não temos mais tempo de parar e nos ajudar umas às outras. Mas o Senhor tem tempo. Então fica conosco agora. Fica conosco. Nós temos a máxima urgência de sermos encontradas pelo Senhor. Nós temos a máxima urgência de sermos atendidas pelo Senhor. Pai, cuida dessa mãe que está passando por dificuldades com seus filhos. Os seus filhos não se encontram neste momento como adoradores na tua casa, entre o teu povo. Escolheram um caminho que não é um caminho de santidade, escolheram o caminho de trevas, escolheram viver vida sem compromisso com a glória, com a tua glória. Tenha misericórdia dela, Senhor, e faze com que, dobrando os seus joelhos, ela clame ao Senhor e todas as orações proferidas por esta mãe sejam ouvidas por ti no tempo certo e que seus filhos voltem. Abençoa a vida desta mãe. Abençoa, Senhor, esta mulher que é líder, essa mulher que é profissional, essa mulher que tem emprego, que tem boas relações, essa mulher que tem pessoas que dependem dela. Mas, Senhor, contudo, ela precisa que o Senhor se manifeste como Deus absoluto na vida dela, dando-a forças, restaurando as suas energias, porque ela está prestes a desistir. Senhor, dá luz a ela, para que ela testemunhe do Senhor diante de tantas outras pessoas. Dá luz a esta mulher para que ela seja iluminada e, sendo iluminada, ilumine toda a sua casa. Senhor, ilumina a vida dessa mulher que é casada com um marido que não é temente ao Senhor e que ela enfrenta grandes provas, grandes lutas, grandes dificuldades. Senhor, dá ânimo a esta mulher, levanta esta mulher dentro da sua casa para que ela seja uma luz que resplandeça em todos os cantos da casa a tua glória por meio da vida dela. Santifica esta mulher. Tenha misericórdia, Senhor, desta mulher estressada, desta mulher irritada, desta mulher nervosa, esta mulher que se irrita com tudo que acontece à sua volta e ela não se dá conta de que essa irritação está tirando dela a oportunidade de revelar ao Senhor. Mas tenha dó dela, Pai. Tenha dó desta mulher. Tenha dó desse coração desassossegado. Tenha dó. Tenha dó desta mulher que deseja ser mãe, mas não é. Tenha dó dela, Senhor, visite-a. Oh, meu Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia desta mulher sozinha, desta moça que está se sentindo só e gostaria de ter alguém, uma companhia. Gostaria de ter alguém para dividir a vida, para dividir os sentimentos, para dividir... Senhor, é a tua filha, é a tua amada serva. Ser a companhia dela, Pai. Ser o amor dela. E se contudo for da tua vontade, se for para que ela seja plena de alegria, como ela tanto espera, envia alguém também para com quem ela possa dividir a alegria, dividir a caminhada. Mas não permita, Senhor, que ela ponha nisso a sua vida, a sua alegria, as suas esperanças. Põe os seus pensamentos na direção
correta, Pai. Tem mulheres ali do outro lado que estão estudando, que são profissionais de sucesso, que são mulheres de sucesso, que são mulheres empreendedoras, que são mulheres da ativa, que são mulheres bem vistas, que são mulheres maravilhosas aos olhos da sociedade, mas voltam para casa e estão sozinhas. Pai, tenha misericórdia dela. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia de todas nós. Agora nós vamos abrir a Tua palavra. Fala, Senhor, continuamente ao nosso coração. Fala a nós, meu Deus. Manifeste a Tua misericórdia hoje. Nós clamamos em nome de Jesus Cristo. Batiza-nos com o Espírito Santo. Dá-nos o Espírito Santo, Senhor. Precisamos dele. Precisamos ser moldadas pelo Espírito Santo. Precisamos que o Senhor venha agir em nosso coração e que esse agir manifeste-se em todo o nosso ser, por todo o nosso corpo, passe por todos os cantinhos do nosso corpo, por todos os cantos da nossa mente, do nosso coração. Meu Deus e meu Pai, nós somos inteiramente Tuas. Aqui estamos, no Teu altar. Recebe a nós. É tudo o que temos para Te entregar, a nós mesmas. Sim, sabemos que o Senhor não quer o nosso dinheiro, não quer as nossas coisas, não quer nem ao menos o nosso trabalho. O Senhor nem ao menos precisa do que temos e do que fazemos. Eu sei que o Senhor nos quer. Então aqui estamos nós. Estamos entregando o nosso coração ao Senhor. O coração ferido, o coração cansado, o coração desanimado, o coração que quer desistir, o coração ofendido, o coração traído, o coração perdido. Senhor, essa Tua filha que abandonou os Teus caminhos, que abandonou a Tua igreja, desistiu por coisas banais, por coisas fúteis, por bobagem, Senhor, porque o que há de ser importante diante da Tua glória, o que tem maior importância que o Senhor, o que importa mais do que estar na Tua casa e Te adorar, traz a Tua filha de volta, Senhor. Traz a Tua filha para o Teu rebanho, traz a Tua filha para a verdade, traz a Tua filha para a luz. Senhor, conduze-a de volta. Faze com que o Espírito Santo seja ouvido e que ela seja conduzida de volta ao Teu rebanho. Enfim, são tantos pedidos, tantas necessidades, Senhor. Nós ainda vamos continuar falando contigo. Por favor, continues ouvindo a nossa voz, porque nós o fazemos em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Louvado sejas. Amém. Amém? O que você sente enquanto ora? Você sente paz? Eu sinto paz. A Janal, ela disse que o Senhor a abençoou com o privilégio de ser mãe. Ela é casada, tem 4 anos e não evita, mas não engravida por conta dos ovários policísticos e o útero invertido. O Senhor me fez uma promessa de um filho. Creia no Senhor. Creia no Senhor. Elizabeth Xavier diz: Senhor, ensina-nos a orar. Verdade. Ensina-nos a orar com um coração livre, aberto, despretensioso, apenas buscando ao Senhor, falando com Deus e dando tempo para ouvi-lo. Isso é algo de mais necessário. Nós falamos demais com Deus, nós falamos muito, nós falamos a toda hora e nós clamamos, e quando clamamos, mas que tal pararmos para ouvirmos a voz de Deus, ouvirmos a Jesus, Deus maravilhoso. Amiga, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Acompanhe aí na palavra de Deus, na sua Bíblia. Eu quero dizer para você que se há um elemento importante, necessário, indispensável para a edificação da vida de uma mulher que busca viver na presença do Senhor, é o estudo da sua palavra. Eu não estou falando de você ler um salmo pela manhã e fazer uma rápida oração e sair para todo o dia trabalhar e mais tarde chegar cansada e dizer: Senhor, muito obrigada pelo dia, obrigada por hoje e amanhã a gente se fala. Eu estou falando de ler a palavra, de comer a palavra como se fosse pão, e é o pão da vida. Amiga, aprenda a estudar a palavra de Deus, a ler, e no momento certo, quando você precisar, o Espírito Santo faz você lembrar das palavras que o Senhor já pôs na tua memória, na tua mente, para edificar a tua vida. O Espírito Santo, os anjos do Senhor sopram aos nossos ouvidos a sua palavra e a sua promessa, e isso alimenta e nos dá renovo de vida, nos faz sermos mulheres edificadas no Senhor. Estudem a palavra. Abrindo então a Bíblia no capítulo 13,
do Evangelho de Lucas, a partir do verso 10. Deixa eu ver isso mesmo. 13, a partir do verso 10. Ou eu tinha dito 10 a partir do verso 13? Confundindo vocês, né, meninas? Capítulo 10, a partir do verso... vamos lá. Peguei uma Bíblia nova, olha aí o que dá. Tá nisso. A gente troca o verso, troca o capítulo, não é? Então, 13 e 10. Achei. É do 13, verso 10. Tá? Diz assim, ó. Era um dia que Jesus estava pregando. Você achou? 13, verso 10, do Evangelho de Lucas. Era um dia que Jesus estava pregando numa sinagoga. E numa daquelas sinagogas estava uma mulher possuída de um espírito de enfermidade havia já 18 anos. Ela andava encurvada e sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Eu disse que hoje nós iríamos falar a respeito das mulheres sozinhas, das mulheres solitárias. Neste momento, eu não sei exatamente para quem estou falando, mas uma coisa sei. Todas nós, em algum momento da nossa história, estivemos sozinhas. E se pararmos para pensar melhor, na nossa caminhada, na verdade, nós fazemos isto sozinhas. Sim, porque o seu marido não pode viver a sua vida. Seus filhos não podem viver a sua vida. Ninguém pode viver a sua vida por você. É você quem tem que experimentar o caminhar dia após dia com as forças que você tem. Então, ninguém vive a nossa vida, se ninguém pode viver a nossa vida, e se alguém pensa que outro pode viver a sua vida, nós estamos falando de alguma questão de emoção adoecida, de pensamentos adoecidos. Então, racionalmente, o que é verdade é saber que a sua caminhada pertence a você. As decisões são suas, o desejo de levantar-se ou a decisão de manter-se prostrada é sua. Não é o seu marido quem vai te levantar, assim como não deveria ter sido ele que te derrubou. Não são as palavras de outros que deveriam ter te derrubado, nem são elas que vão te levantar se você tão somente não entender, não decidir que tudo vai depender de você. Tudo vai depender de mim e de você. Então, eu estou falando que todas as mulheres, todas nós somos, na verdade, pessoas que nesta caminhada rumo a sermos pessoas melhores, a sermos pessoas edificadas e a sermos pessoas transformadas, eu vou estar dizendo que a nossa história é, antes de tudo, uma história solitária. E nesta solidão, só Deus tem lugar para fazer companhia e de verdade fazer a transformação que é para toda uma vida e para a eternidade. Eu estou agora aqui lendo com você no Evangelho de Lucas, capítulo 13, segundo Lucas, capítulo 13, a partir do verso 10, a história de uma mulher que estava numa igreja. Ela estava numa igreja, usando a nossa linguagem de agora, mas ela estava numa sinagoga e ali Jesus entrou. E ela estava sozinha ali, eu digo sozinha por conta da sua história. Não sei quantas outras mulheres eram possuídas por espíritos de enfermidade ali. Eu não sei quantas outras mulheres tinham histórias ali, mas o Senhor Jesus somente a ela viu e a chamou para si. Ela estava 18 anos enferma, possuída, diz a palavra de Deus, por um espírito de enfermidade, que a deixou encurvada durante 18 anos. E você sabe, e você imagina, e você crê como eu creio, que uma mulher encurvada há 18 anos, aleijada. Ela era aleijada, não era uma mulher que andava de cabeça baixa porque tinha baixa autoestima. Ela era uma mulher aleijada. Ela era uma mulher que tinha o corpo encurvado e quando ela passava na rua, todos olhavam para ela e diziam assim, lá vai uma aleijada, uma doente. Se ela é aleijada e doente, deve ser porque o amor de Deus não foi derramado sobre ela. Ela deve ser uma pecadora. Ela deve ter feito alguma coisa contra o nome de Deus. Então, o Senhor mandou esta maldição e ela está aí, olha. Agora vejam. E ela era solitária na sua história. Provavelmente ninguém a entendia. Talvez ninguém a defendia. Você sabe que era assim naqueles dias, inclusive.
As mulheres que não poderiam ter filhos eram o quê? Amaldiçoadas, e deveria ter sido Deus quem as amaldiçoou. Era assim que eles eram vistos. Uma pessoa que nascia aleijada, elas não nasciam aleijadas e não era entendida que elas assim nasceram porque nós vivemos no mundo de pecado e que assim como a bênção para os que creem, para os que descreem, há também aquilo que vem ser contrário à vontade de Deus na vida de todos nós. Os soldados de Deus são combatidos também neste mundo de pecado. Só que os soldados do Senhor, ao combater neste mundo de pecado, têm do Senhor a garantia de que, ainda que percam a vida eterna está garantida. Então, esta mulher aqui, ela andava encurvada, debaixo de um espírito de enfermidade há 18 anos, e mais meninas, ela frequentava a igreja como você frequenta. Sabe o que eu tenho entendido, e eu tenho dito isso para tantas mulheres, eu repito isso tantas quantas vezes for necessárias. Nós que estamos frequentando igrejas, nós que estamos dentro de igrejas, nós que até dizemos que conhecemos a palavra, nós muitas vezes temos nos arrastado entre a casa e a igreja, entre o ir e vir, debaixo da opressão do maligno e não nos damos conta. E a nossa solidão e a nossa opressão, e a nossa doença, e a nossa miséria vai se manifestando, e eu vou dando vazão a ela, e eu vou permitindo, e eu vou deixando, e eu vou me encontrando encurvada debaixo da mão opressora de Satanás, e eu não me dou conta de que eu tenho me tornado escrava da mão opressora de Satanás, mesmo frequentando uma igreja, mesmo sendo uma mulher cristã, mesmo sendo uma mulher que conhece a palavra de Deus. E eu sei que nesses dias, esta semana, eu estou falando para mulheres que também são oprimidas, não todas, eu sei. Mas eu sei de muitas de nós, ou da maioria de nós, que vive debaixo da mão opressora do inimigo. Muitas de nós já fomos libertas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque muitas de nós fomos chamadas pela palavra de Deus, por meio do Espírito de Deus. E nós temos sido libertas da opressão de Satanás, da mão opressora que nos escraviza e que nos torna assim como aquela mulher oprimida, encurvada debaixo dessa agonia que nós carregamos no coração. E o Senhor Jesus coube a ele dizer que aquela mulher era enferma, oprimida, por um espírito de enfermidade. Qual é o espírito de enfermidade que você carrega? O dela manifestou-se num aleijamento do seu corpo. E você? Qual é o seu aleijamento? É emocional? É esse medo, amiga, de sair na rua? É esse medo de sair na rua e morrer? É esse medo, esse pânico, essa coisa que sufoca você e que às vezes você se vê sem fôlego de tanto que isso lhe faz mal? Será que você já se deu conta de que tudo que veio roubar a nossa paz, tudo que veio matar a nossa paz, tudo que veio tirar de nós a nossa dignidade, a nossa paz, não veio da parte de Deus, amadas? Não foi o Senhor quem pôs em você essa doença. Não foi o Senhor quem instalou em você esse medo. Não foi o Senhor quem fez na sua casa manifestar-se esse ambiente de maldição. Não foi. Isso não vem da parte de Deus. Isso vem da parte do diabo, Satanás. E eu sei que muitas de nós, eu disse isso ontem, nós não gostamos de falar dessa maneira, mas é assim porque está no Evangelho. Satanás se manifesta e mantém pessoas oprimidas, debaixo de um medo, de uma agonia, de uma aflição, de uma doença, de uma enfermidade. Ela não se dá conta de que é preciso encontrar-se desesperadamente, precisa encontrar-se com Jesus Cristo. E ao ser encontrada por Jesus Cristo, o Senhor vai fazer com você o que Ele fez com aquela mulher. E antes que eu me esqueça, eu quero dizer uma coisa para você. Eu nem estou dizendo que o Senhor vai curar todas vocês, tirando de vocês a doença que mata o corpo. Mas eu sei que Jesus Cristo, antes de tirar toda doença que mata o corpo, Ele quer tirar toda doença que mata a sua alma. E eu não estou dizendo isso porque eu creio que você é um corpo com alma. Não cremos nessa divisão. Você é um corpo com o fôlego de vida do Senhor e você é uma alma vivente. Mas quando eu digo alma, eu quero dizer a verdade manifesta do Senhor na sua vida e a sua mente ser entregue à morte. Eu quero chamar de alma, eu quero chamar de entendimento, eu quero chamar de pensamento, porque são os nossos pensamentos que se morre o nosso corpo. Se o seu pensamento está morrendo, o seu corpo vai morrer.
Eu tenho visto pessoas, e você sabe, de milagres maravilhosos, de pessoas que estão no leito de morte e elas dão o último suspiro e dizem: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos e eu morro em paz. Esta pessoa teve o seu corpo morto. Mas no dia da volta de Jesus, quando ele chamar do sepulcro todos os que morreram, crendo, elas abrirão os olhos e num piscar de olhos elas serão transformadas. Sabe por que o corpo dela será transformado? Porque antes que ela morresse, a mente dela foi transformada pelo Espírito de Deus. A mente foi tocada pelo Espírito de Deus e ela foi transformada para aceitar a vontade do Senhor. Então esta mulher aqui, ela frequentava uma comunidade religiosa. Mas o Senhor Jesus disse que ela há 18 anos andava possuída por um espírito de enfermidade. Então, amiga, é possível sim que você esteja possuída por algum espírito de enfermidade, mesmo indo e vindo da igreja, dizendo para mim: mas Darleide, eu canto, eu louvo, eu oro, eu leio a Bíblia e eu continuo enferma. Essa mulher também, ela cantava, ela orava, ela ia à igreja, à sinagoga, ela estava ali naquele ambiente religioso, mas por que ela, estando no ambiente religioso, ainda ela era oprimida por um espírito de enfermidade? Aí o Senhor viu. O Senhor viu aquela mulher. Se tem uma coisa que enche meu coração de alegria é a manifestação de Jesus Cristo. As manifestações de Satanás já nem nos causam impacto. Satanás fez, o diabo, Não, 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 não. Ele veio para matar, roubar e destruir, esse é o trabalho dele. Mas me encanta, é maravilhoso saber como o Senhor Jesus interfere e destrói as obras das trevas. O que me maravilha, me deixa maravilhada, impressionada, mesmo tendo os meus olhos vedados ainda porque sou pecadora, mesmo não tendo entendimento pleno de tudo, porque o Senhor nem pode se revelar plenamente, porque a sua santidade é extrema. Mas me maravilha parar e pensar que o meu Jesus, o seu Senhor e Salvador, ele interfere diretamente, destrói as obras das trevas, como fez na vida desta mulher religiosa, desta mulher que frequentava igreja, sinagoga, conhecia os ritos, conhecia a palavra. E você vai ver mais o que o Senhor diz a respeito dela. Mas antes, vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás curada. E eu quero crer em nome de Jesus Cristo que hoje você, mulher sozinha, você aí sozinha do outro lado, vai entender que você não está sozinha, porque os olhos do Senhor estão sobre você e o Senhor te enxerga. E o Senhor está vendo você agora, assim como eu estou olhando, como se eu estivesse olhando nos seus olhos. O Senhor Jesus olha dentro dos seus olhos e diz: filha, levanta, você está curada. Você está livre da sua enfermidade. E o texto bíblico diz no Evangelho que nós estamos lendo, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do verso 10, agora eu estou lendo o verso 13, ele diz: impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a quem? A Deus. Todas as vezes, e este é o sinal de que foi o Senhor quem te curou, é que todas as vezes que alguém for curado pelo Senhor, todas as vezes que houver manifestação do Espírito de Deus na sua vida, ninguém vai receber a sua glória. Ninguém vai receber o mérito. Ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum líder religioso, a ninguém dê glória por ter havido na tua vida a manifestação do Senhor. Porque sempre que você for curado, restaurado, sempre que a tua casa for visitada pela glória do Senhor, glória ao Senhor. Não é o pastor da tua igreja, o líder da tua comunidade, não é o bispo, não é o padre, não é o papa, não é a ninguém, é ao Senhor. Entende isso? Quando você for curada, quando você estiver curada, e se for agora que você está sendo curada, é no nome de Jesus Cristo, e a Ele toda glória, e toda honra, e todo louvor, Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Mas diz que ele, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente ficou curada.
Eu não sei se vai ser imediatamente para você do jeito que você espera, porque eu não sei do tempo de Deus. Eu não sei porque o Senhor não saiu curando todas as pessoas que estavam naquele lugar. Eu não sei porque lá no tanque, quando havia tanta gente esperando para ser curada, o Senhor manifestou-se curando um somente naquele momento ali, registrado na palavra. Eu sei que tantos outros foram curados, mas aquele homem especialmente está com a sua história registrada aqui na palavra. Eu não sei porque o Senhor coube fazer assim. Mas nós temos estudado aqui que o que importa na nossa vida é nos submetermos à grande misericórdia do Senhor e esperarmos no tempo dele, na hora dele. Mas eu posso crer que o Senhor pode fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser. E se ele quiser, e se for do propósito dele, ele há de te curar agora, porque ele é Deus. Mas a ele toda honra e toda glória. E aquela mulher possuída por um espírito de enfermidade foi visitada por Jesus. E o Senhor, naquele momento, quebrou as obras das trevas da vida dela. E ela endireitou-se. E agora, aquela mulher que era vista na rua de cabeça baixa, ela vai a coitada. A coitada que não tem filhos, a coitada que não tem marido. Por que você não tem marido? Oh, querida, ficou pra titia. Oh, que dó, pobrezinha. Por que você não casa? Anda escolhendo demais. E como as pessoas adoram se meter na vida das outras, né? Adoram. Mas a nossa vida é uma vida solitária, que cada uma cuide da sua. E quando for para interferir na vida do outro, que seja para abençoar. E se tem uma palavra que não abençoa, é esse tipo de palavra. Mas ali fez alguém uma crítica àquele momento de cura. O chefe da sinagoga disse que aquela cura não deveria ter sido feita naquele dia, que era o dia de sábado. E disse que as pessoas fossem buscar a Jesus para receberem milagres no outro dia, mas naquele dia não. Isso me faz pensar que sempre há pessoas que se levantam para interferir no milagre que Deus fez na tua história. Há sempre pessoas se manifestando de maneira a contrariar o que Deus fez na tua vida. Há sempre pessoas sendo usadas por Satanás, sabia? Sim. Sempre alguém passa pelo nosso caminho e ela não foi enviada pelo Espírito de Deus e naquele momento ela não está no Espírito. Pode ser a sua mãe, pode ser o seu pai, pode ser o seu irmão, pode ser você. Mas num dado momento, se nós dermos brecha, Satanás vai nos usar para lançarmos maldição sobre a vida do outro sem ao menos perceber. Quer que eu te prove isso? Certa feita, o Senhor Jesus está conversando com Pedro, e Pedro estava no Espírito de Deus. E Pedro reconheceu na presença do Senhor Jesus que Jesus era o Filho de Deus. No momento seguinte, Pedro diz assim, Senhor, não vai, não sobe a Jerusalém. Ou seja, não vai para o sacrifício, não vai. E o Senhor Jesus arreda de mim, Satanás. Satanás falou na boca de Pedro. Se Satanás falou na boca de Pedro, uau! Ele fala na minha, ele fala na sua. É só dar vazão à carne, é só eu sair do espírito e entrar na carne. Então, cuidado. Sempre vai ter alguém para interferir na sua história com Jesus. Sempre. Sempre vai ter aquela vizinha que vai chegar e vai dizer, mas não é bem assim. Cuidado. E hoje uma amiga perguntava assim para mim, Darleide, como saber quando é de Deus e quando não é de Deus? Quando saber que uma palavra vem da parte de Deus e quando não vem da parte de Deus? Amados, não creiam em profetas que não apresentam a palavra de Deus para você como regra absoluta. Se alguém profetizou na tua vida e esta promessa vai contra a palavra de Deus, não vem da parte de Deus. Se alguém disse palavra para você que não tem lugar na palavra de Deus, então esta palavra não vem da parte de Deus. Simples assim, como foi que Satanás, por acaso, foi enfrentado por Jesus Cristo, lembra? Quando Satanás foi tentar a Jesus lá na montanha, Jesus, por acaso, ficou entrando em diálogo com ele. Jesus disse, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus. Então o que me sustenta não são palavras humanas. O que me sustenta não são os livros humanos. O que me sustenta não é a biblioteca que eu tenho cheia de conhecimento, que eu venha a ter cheia de conhecimento humano. Não. Não são palavras humanas que salvam, não são coisas, não é ninguém que salva, é a palavra de Deus. Se o seu psicólogo disser para você uma palavra que contraria a palavra de Deus, o seu psicólogo não está em Jesus. Se o seu pastor disser uma palavra que contraria a palavra de Deus, o seu pastor não está no Espírito de Deus. Se alguém disser qualquer palavra que contrarie, se alguém disser para você, deixe o seu marido não lhe merece, e alguém lhe apresenta o marido de outra dizendo que aquilo é da parte de Deus, você vai acreditar? Não, porque a palavra de Deus já disse que o adultério
Adultério se manifesta no coração carnal, mas não na vida do espiritual. Então a palavra de Deus já me disse que não. Se alguém disser para você que você está precisando de dinheiro, não está, e você fez uma oração de manhã, Senhor, eu preciso muito daquele dinheiro para pagar a dívida. Hoje é o último dia, Senhor. Eu estou no desespero, meu nome vai para o cartório, para o precatório, sei lá para onde vai. E aí você abre os olhos, Senhor, responde a minha oração. Você olha do lado e tem uma carteira aberta do seu colega de trabalho e ali tem exatamente, você pode ver que tem dinheiro e aquele dinheiro seria o suficiente para pagar a sua dívida. Você vai dizer, a resposta de Deus, o dinheiro aqui do meu lado, e você vai pegar escondido e vai levar. Não, a palavra de Deus disse que não. Isso seria o quê? Roubo, furto. Então, vai nessa direção. Esse homem aqui se levantou para repreender, Mas o Senhor Jesus, o Senhor diz assim, olha, que hipocrisia, vocês soltam o boi de vocês e o jumento no sábado levam para beber água. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa já há 18 anos? Olha o que Jesus faz. Normalmente se chamam filhos de Abraão, os do povo de Israel. O Senhor Jesus, neste momento, na frente de todas as pessoas, na frente de todos que estavam ali naquele lugar, ele honra aquela mulher. Além de honrá-la curando, ele honra exaltando-a e dizendo, esta é uma filha de Abraão que há 18 anos estava presa por Satanás e coube a mim libertá-la. E todos ficaram extasiados e deram glória a Deus os que serviam a Jesus. E os demais saíram envergonhados. Amadas do coração de Deus, vocês que vivem sozinhos, cansadas, oprimidas, eu quero dizer para vocês, o Senhor Jesus há de honrar a tua fé. Só precisa que você não desista. O Senhor há de honrar você. O Senhor há de honrar a tua esterilidade, mas que foi vivida no altar com fé. Aquela mulher, mesmo sendo aleijada e mal vista por todos, ela estava ali, na casa de oração. Aquela mulher, mesmo tendo vivido agruras que a Bíblia não revela quais foram, mas só o fato de dizer que era aleijada, eu entendo, querida, que mesmo assim ela não desistiu e ela estava na sinagoga, esperando o dia em que os olhos do Senhor seriam postos sobre ela. Isso é extraordinário, amadas. Extraordinários. Deus maravilhoso, que viu uma mulher lá no cantinho, chorando. Eu estou aqui crendo o estado daquela mulher. Lá naquele cantinho. O texto bíblico diz que Jesus a viu. Ela não gritou, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, pobre que eu sou, miserável. Não, ela estava quieta. Pelo menos é o que o texto revela, é o que eu estou trazendo agora para nós refletirmos sobre o como está escrito. O texto simplesmente diz que Jesus a viu. Ele devia estar passando ali pela sinagoga com seus discípulos, olhou, viu uma mulher aleijada e ele olhou para ela, chamou-a para si, estendeu a mão sobre ela e curou. Olha o que Deus fez, olha o que Jesus fez. Ele chamou aquela mulher para ele, mulher que talvez fosse rejeitada por todos, não querida por todos, desamada por todos, afinal de contas, uma aleijada. Quem quer uma aleijada? Que valor tem uma aleijada? Doente, feia, corcunda. Quem? Jesus. Jesus. Jesus não se importa. Porque tudo que vem às mãos de Jesus, ele transforma. O que era feio fica bonito. O que era aleijado, ele transforma. O que era oprimido, ele liberta. O que é escravo, ele dá carta de alforria. O que Jesus faz é isso. As pessoas ficam surpresas quando veem que os verdadeiros cristãos, eles são tão verdadeiros cristãos ao ponto de que mesmo em face da morte, da dor, da flecha que fere o peito, eles tenham condição ainda de dizer, eu creio no nome do Senhor. E é por isso que lá em Apocalipse é dito que será dada a coroa da vida àquele que não desistir. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa de quê? Da vida. Mas a quem? A quem foi fiel.
A quem foi fiel esperando encurvado, a quem foi fiel esperando cansado, a quem foi fiel esperando ferido, mas foi esperando. Essa mulher estava na casa de Deus, na sinagoga. Eu nem sei o quanto ela tinha de esperança, mas eu sei que o Senhor a visitou. Eu sei. Eu sei. Eu sei que tem mulheres aí do outro lado lutando contra pensamentos de maldição. Eu sei que tem mulheres aí do outro lado vencidas por espírito de maldição que as acompanha, e eu vou chamar de espírito de maldição esse medo que te acompanha. Esse medo que te acompanha é um espírito de maldição, sabe por quê? Porque ele destrói o que há de mais bonito em você. A vontade de viver. Esse espírito de maldição chamado ansiedade, eu repito todos os dias, eu estou falando dessa maldita ansiedade que a sociedade fez e faz questão de alimentá-lo, para depois que você estiver extremamente ansiosa e doente, ela olhar para você como uma doente e vender para você o que ela queira vender para você coisas, vender para você maneiras, fórmulas. Mas foi ela quem roubou de você a sua paz. Espírito de maldição, essa ansiedade que prostra você no medo. Espírito de maldição, esse desejo de mentir, de se autodestruir, de ferir, de trair. Eu sei que tem mulheres aí do outro lado que já traíram o marido, sim. Homens traem, mulheres traem, espíritos de maldição que nos acompanham e querem nos levar para o buraco, nos levar para a desonra. Espírito de maldição. Espírito de maldição, essa descrença na igreja do Senhor. Gente que abandona a casa do Senhor, movido por um espírito de maldição. Sabe por quê? Porque quando você deixa de congregar, quando você deixa de estar com os que adoram ao Senhor, você se torna frágil e fraco, ainda mais fraco na mão de Satanás, e ele pode, como um fantoche, brincar com você. A palavra de Deus diz: não deixem de congregar. E quer prova de que não é de Deus deixar de congregar? Quer prova disto? O Senhor Jesus, por acaso, deixou de frequentar as sinagogas? Por acaso o Senhor Jesus deixou de frequentar o templo? E você sabe qual era a condição dos líderes, dos religiosos naquele período? Eram desonestos. Aliás, vamos tempo urge. Vamos resumir a história. Foram eles que mataram Jesus. Foram eles que levaram Jesus ao sofrimento que levaram. Então, queridos, espírito de maldição que nos arranca do lugar de adoração. Espírito de maldição que nos mantém presas ao ódio, à mágoa, à descrença, que não permite liberar perdão. Espírito de maldição. Espírito de demônios que tomam conta da nossa casa por meio de música, por meio de novelas, por meio de filmes, por meio dessa maldição que se instalou nas grandes telas e nos embebedam, nos tiram o fôlego de tanta paixão, de tanta emoção, e não nos damos conta de que, enquanto isso, ela envenena nossa mente com maldição. Tantas de nós pensamos que já não tem nada a ver a homossexualidade, não tem nada a ver deixar o marido e ficar com outro, não tem nada a ver o aborto, não tem nada a ver, nada a ver. Não tem nada a ver ser imoral, não tem nada a ver expor o corpo e ser uma mulher vazia de honra no seu próprio corpo. Nada a ver, sabe o que é isso? Espírito de maldição. Enfim, tanta maldição que nós carregamos e nós permitimos ser escravizadas por elas. Mas, amadas, não tenham parte com elas, a nossa parte é com Jesus Cristo. Eu desejo a você, em nome do Senhor, amadas do coração de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, clamem ao Senhor e mantenham-se prostradas aos pés do Senhor. E tenham a máxima confiança de que os olhos do Senhor estão sobre nós. E o Senhor há de dizer: filha, vem até a mim. E Ele há de estender a sua mão maravilhosa sobre nós. E nós seremos libertas de todo e qualquer espírito de maldição. Você crê? Diga: louvado seja Deus. Diga: amém, eu creio. Eu creio que se eu tenho me arrastado da minha casa para a igreja, se eu tenho me arrastado para uma igreja onde eu sou levada a adorar, mas ali eu estou e volto e saio, ou na minha casa, no lugar de adoração, eu não me encontro, que o Espírito de Deus me encontre, que os olhos do Senhor me encontrem, que a misericórdia maravilhosa do Senhor me tome,
e que eu seja achada onde eu estiver, em casa, na igreja, na rua, no trabalho, neste momento aí, diante de uma tela de computador, que o Espírito do Senhor te ache. Te ache. E neste momento, o Espírito de Deus quebre toda a maldição da tua vida. E que você seja livre para adorar ao Senhor. Essa mulher se levantou para dar glória a Deus. Ela ergueu-se. O Senhor quer mulheres erguidas. O Senhor não quer mulheres debaixo da maldição da solidão, da maldição de uma vida medíocre, de uma coitadinha que eu sou, ninguém me ama, não tenho ninguém, meu casamento não deu certo, eu não tenho filhos, eu não tenho... Sabe, essas coisas que eu tenho repetido para você pensar. Por favor, o Espírito de Deus quer tornar você uma mulher livre. Livre. Livre para voar, para sonhar, para esperar. Contudo, sempre confiante no Senhor, de que seus sonhos, se os seus sonhos não se concretizaram, é porque o seu sonho não é o melhor, mas o sonho de Deus supera toda a expectativa. Talvez aquela mulher tenha ido para a sinagoga naquele dia de sábado, esperando voltar dali com um pouco de paz no coração, cumprir seus deveres religiosos. Ela foi talvez sem grandes expectativas e talvez ela tenha ido dizendo, hoje vai ser mais um dia. Não sei o que ela foi pensando, mas talvez ela foi com baixa expectativa e ela voltou curada. Eu sei que ela foi encurvada e ela voltou curada. Eu sei que ela foi oprimida e voltou livre. Eu sei que ela foi possuída por espíritos de enfermidade e ela voltou livre para adorar ao Senhor. O Senhor te quer livre para adorá-lo. O Senhor te quer livre para reverenciá-lo. O Senhor te quer livre, limpa, pura. E Satanás sabe o que quer? Te manter escrava. Te manter infeliz. Te manter doente. Te manter prostrada. É isso que ele quer. Ele quer te manter duvidando de Deus. Ele quer te manter duvidando da palavra do Senhor. Ele quer te manter assim como você tem vivido, sem dar nenhum passo na direção do Senhor. Ele quer te manter onde você está, estagnada na tua dor e no teu sofrimento, e roubar o quanto puder de você, da sua esperança. Mas Jesus é assim, ele quer chegar, como ele fez com essa mulher. Ele quer chegar e quer lhe dizer, filha, vem aqui. Ele a chamou para si, estendeu a mão sobre ela e disse, filha, estás livre da tua enfermidade. Mas depois disso, para que todos vissem que o Senhor havia operado na vida daquela mulher e que ela nunca mais seria envergonhada por ninguém, para que todos soubessem, o Senhor aproveita uma oportunidade para exaltá-la como filha de Abraão. Amados, ela não era uma mulher pagã. Ela não era uma mulher que não conhecia. Ela não era uma mulher que não tinha experiência. Não, ela era filha de Abraão. Abraão, ela conhecia os patriarcas e os profetas. Ela conhecia os ritos religiosos. E ela estava na sinagoga. E o Senhor a levantou e a honrou diante de todos. E disse, filha de Abraão, que esteve oprimida pelo diabo há tantos anos. Hoje ela está livre. E por que eu não a livraria hoje? Por que hoje o Senhor não livrará você? Por que hoje o Senhor não vai permitir que você tenha uma noite de sono tranquila e em paz? Por que o Senhor amanhã não vai permitir que você viva um dia de alegria? Por quê? Por que o Senhor, por acaso, não vai curar o teu coração dessa agonia que te mantém presa, escrava até hoje? Por quê? Claro que Ele vai. Se o diabo veio para matar, roubar e destruir, o Senhor sempre foi Deus de construir, de restaurar, de curar e de libertar. É isso. É isto. Deus tremendo, Deus maravilhoso, Deus que liberta e cura. É isso que eu tenho para dizer hoje a você, no nome de Jesus Cristo. E nós vamos orar agora novamente, amadas. Então vamos pedir novamente ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Que se tem alguma mulher hoje aqui possuída por algum espírito de enfermidade, de maldade, de pensamentos cativos do diabo, será livre em Jesus Cristo. Livre. Você pode estar achando que ser possuído por espírito de enfermidade é manifestar-se como tomada de demônios e quebrar coisas e voar no ar
e seria necessário todo aquele exorcismo e aquela expulsão de demônios. Não. Meu Deus é Deus poderoso. Quando Ele fala, até os demônios creem e tremem, diz a palavra. O nosso Deus é Deus tão poderoso que quando Ele manifesta uma só palavra, os demônios tremem na sua presença e fogem da sua presença. Se com uma palavra do Senhor Ele põe para correr todas as trevas e inunda a nossa vida de luz, o que temer? A quem temer? Até me lembro de uma música que certamente muitas de vocês conhecem. Ela fala justamente sobre, é a partir de um salmo, Salmo 123, ela diz: o Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? Lembra disso? A quem você vai temer? Se o Senhor é tua luz, a que trevas você vai temer? Vai temer a que trevas? Vai continuar dando lugar às trevas na tua vida? Por quê, se você conhece Jesus? Vai continuar se permitindo ser escrava se o Senhor está te dando liberdade? Vai se permitir continuar debaixo desses pensamentos de trevas quando o Senhor tem pensamentos de luz para inundar a tua mente e transformar todo o teu corpo? Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo a ti. Vamos clamar ao Senhor? Ele nos ouve, Ele é bom. Senhor Jesus, aqui chegaram muitas mulheres possuídas por espíritos de enfermidade. Eu sei, Pai. E não sei por nenhuma questão mística, não sei por nenhuma revelação extraordinária, mas é pelo que elas revelaram, pelo que elas trouxeram a nós. Pedidos de socorro, pedidos de misericórdia, em meio a aflições. Mas, Pai, o Senhor sabe o que nós estamos querendo agora. Aliás, o Senhor sabe o que nós estávamos querendo desde a hora que chegamos aqui. O Senhor sabe. O Senhor sabe das nossas necessidades, Senhor. Tu sabes. Aliás, só Tu sabes. Às vezes nem nós mesmas temos consciência do que realmente precisamos, do que realmente carecemos. Tu sabes. Então, como o Senhor é Deus bom, maravilhoso, extraordinário em amor, Senhor, nós queremos pegar a história dessa mulher hoje e trazer para a nossa vida como fizemos hoje. E nós queremos pedir ao Senhor que faça em nós e no meio de nós o que o Senhor fez com ela. Faz, Senhor, na vida desta mulher o que o Senhor fez na vida daquela. Reproduz aquela bênção na vida desta mulher que está ali do outro lado. E na minha também. Eu careço do Senhor. Eu preciso do Senhor. Assim como o Senhor interferiu na maldição que aquela mulher carregava em sua vida, interfere hoje, quebra essa maldição, Senhor. Cura essa mulher dessa enfermidade que mata o corpo e a esperança dela. Enxuga as lágrimas dela, Senhor. Enxuga as lágrimas dessa mulher que foi deixada por aquele homem que também está enganado e precisa de misericórdia. Enxuga as lágrimas dessa mulher que está precisando de emprego, está precisando de um trabalho para ajudar no sustento da sua casa e não tem, e ela está tomada por um espírito de desânimo. Tenha misericórdia dessa mulher que descrê do teu poder, de tanto que tem sofrido. Abre os olhos dela. De qualquer outra maldição, Senhor, liberta as tuas filhas.
de qualquer enfermidade, de qualquer medo, de qualquer aflição, de qualquer angústia, de qualquer espírito de sensualidade que tem se manifesto na vida dela. Se tem alguma mulher aqui reunida, Pai, que andou flertando, que andou se permitindo ser tocada ou ser enganada por algum outro homem, Senhor, liberta esta mulher do espírito de maldição chamado adultério e faze-a fiel ao seu marido, Senhor. Visita com tua fidelidade a todas as mulheres comprometidas para que Satanás não ganhe terreno em nossa vida e a nossa família não seja envergonhada, nosso casamento não seja envergonhado e não haja quebra de aliança, meu Deus. E se alguém já pisou nesse terreno estranho, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia da tua filha, tenha misericórdia, salva, restaura, cura e confirma teu perdão, Senhor. Se alguma de nós foi, Senhor, foi vencida, tenha misericórdia. Se alguma de nós anda desanimada, tenha misericórdia. Se alguma de nós anda cansada, tenha misericórdia. Se alguma de nós está sozinha de tudo, se não tem ninguém ao redor, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Somos todas carentes da tua misericórdia, somos todos carentes de que o Senhor se manifeste. Tenha misericórdia. Assim como o Senhor chegou na vida daquela mulher sem que ao menos ela esperasse, sem que ao menos ela tivesse pedido naquele momento, foi o Senhor passando, foi vendo-a e foi chamando-a e foi abençoando e curando. Enxerga, Senhor, esta mulher que está ali do outro lado. Enxerga e cura, enxerga e restaura, enxerga e liberta, Senhor Jesus. Faça esta obra maravilhosa que só o Senhor pode fazer. Louvado seja o teu nome, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Bendito seja o teu nome hoje para todo sempre. Tu que nos ouves, tu que és Deus, tu que és Deus maravilhoso, que nos criou, que nos cuidou, que nos ama. Cerca-nos com uma muralha de fogo, protege-nos de toda maldição, guarda-nos, levanta muralhas bem altas e nos protege, nos cerca por diante e adiante e atrás de nós. Vai adiante de nós no nosso caminho e nos protege. Meu Deus, eu te peço que o Senhor se manifeste ali na casa da nossa amiga. Eu te peço novamente que o Senhor passeie por todos os cômodos da casa. Derrame luz na sala, no quarto, na cozinha, em todos os lugares, em todos os cantinhos. Derrama luz, providencia a tua luz para aquela casa. Dissipe as trevas, expulse as trevas. Derrama paz. A paz que aquela mulher sentiu. E aquela mulher se levantou para dar glória ao Senhor. Nós damos glória ao Senhor pelo que o Senhor fez, faz e ainda há de fazer. Louvado seja o teu nome. Todas as pessoas naquele lugar, Senhor, todas as pessoas ouviram o Senhor honrar a fé daquela mulher. Honra a fé desta tua filha aqui do outro lado. Honra a fé desta tua filha, Senhor. Considera que ela crê no Senhor como Deus único e verdadeiro. Ela crê. Honra a fé da tua filha e exalta a tua filha diante de todos, diante de todas, diante de todo o universo. Restaura, cura, quebra os grilhões, as correntes a que Satanás a mantinha presa até hoje. Honra a fé da tua filha, honra a minha fé. Honra, Senhor, as tuas promessas que são verdadeiras na nossa vida. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, transforma meu ser. Dá-me tua paz e a luz do teu bem. É o que eu te peço. Amém. Amém. Um beijo, amadas. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Nós temos encontro marcado amanhã, às 9 da noite. Vai ser o nosso último encontro. Que seja um encontro que novamente seja levantado o nome do Senhor Jesus. Que Ele se manifeste aqui conosco. Que Deus te abençoe. Obrigada pela companhia. Fiquem na fé, fiquem na paz, na alegria que o Espírito Santo nos dá, no conforto da salvação que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Um beijo.